Bom, pessoal, em mais esse bate-papo aqui, para material de fixação de conceito, nós vamos conversar. Esses bate-papos eles têm acontecido para a gente conversar sobre o calvinismo e algo mais, o calvinismo e alguma coisa aplicado à vida, ao dia a dia, até porque essa é uma da grande contribuição da reforma, né? Nós estudamos aqui o calvinismo científico, que é o que nos interessa na pulou aqui o meu áudio, mas acho que dá para retomar, que é o que nos interessa na disciplina de cosmovisão reformada. Não falamos de calvinismo no sentido religioso, nem no sentido sectário, né? Nós falamos no sentido científico. E é justamente esse o tema, né? Nós temos aqui o professor Christian Briali, que, além de professor da disciplina, professor da Escola de Teologia, doutor em Ciências da Religião, mestre em Ciências da Religião, ele é também o líder dessa disciplina atualmente no Mackenzie, né? Ele é o coordenador do Núcleo de Ética e Cidadania, que é responsável pelas disciplinas de Ética e Cidadania e Introdução à Cosmovisão Reformada. Então, a gente vai bater um papo aqui com o Christian sobre o calvinismo e a ciência. Inclusive, ele escreveu um capítulo de um livro que está já sendo publicado sobre a cosmovisão reformada, e o Christian fala sobre a questão da ciência, né? Então, eu queria dar as boas-vindas para você, Christian, deixar você dar uma saudação aí para os nossos alunos de Introdução à Cosmovisão Reformada e já te fazer uma primeira pergunta. Você dá a saudação e já emenda, já vai para cima. Qual é a grande contribuição do calvinismo científico, né, nessa perspectiva que eu falei, para a ciência? Ok. Bom, primeiramente, eu gostaria de saudar a todos, né? Uma grande satisfação poder estar aqui conversando, ainda que de um modo distinto, né? Mas diretamente com o professor Marcelo, a quem eu agradeço muito pelo convite. Foi uma grande honra poder estar aqui presente, conversar um pouco, apresentar algumas ideias, discutir, bater papo, enfim. E espero que seja interessante, seja produtivo de algum modo, tenha alguma utilidade para todos vocês e certamente já estão aproveitando muito bem aí a disciplina com o professor Marcelo, um dos nossos professores, a quem temos satisfação e alegria de tê-lo operando no nosso quadro de ensino, além do seu exercício da capelania, algo extremamente importante, né? Então, mesclando duas Obrigado. atividades, né? Somos muito gratos por isso. Certamente vocês têm um dos nossos melhores professores e podem aproveitar muito bem esses momentos. Bom, a primeira pergunta, a grande contribuição do calvinismo, eu queria começar não necessariamente pela ciência, mas que nos dá um quadro mais abrangente. E eu quero compartilhar uma tela, que é uma imagem especialmente, né? Essa imagem é a imagem dos índios tupinambás no Brasil do século XVI, aqui por volta de meados do século XVI, aqui em torno de 1555, entre 1557, quando ela é registrada, e essa obra do Jean Delery, ela será publicada na Europa em 1578. Essa obra é interessante porque ela tem um marco, e, a meu ver, é um marco extremamente importante que ilustra a cosmovisão calvinista. É o modo como o ser humano é enxergado, como o ser humano é visto dentro da perspectiva calvinista. Então, obviamente, não pretendemos que seja uma exclusividade nossa, nenhuma inovação da parte daqueles que seguem a tradição calvinista, mas é uma das ênfases que precisam ser resgatadas e apresentadas. E aqui essa imagem ela é muito representativa, porque
É a primeira vez que o índio é tratado como um ser humano e não segundo estereótipos negativos que vinham desde a Idade Média com relação aos povos indígenas, né? E aqui, o Jean Delery, que é aluno de Calvino, Jean Delery é um sapateiro que vem para o Brasil, para o estabelecimento da chamada França Antártica no Brasil, a pedido do Villegagnon, que solicita a Calvino que envie huguenotes ou protestantes franceses, né, para iniciarem essa colônia agora no Brasil. E Calvino envia 14 huguenotes, né? E dentre estes 14 huguenotes, um deles é o Jean Delery, um aluno da Academia de Genebra, fazia teologia lá na ocasião, era sapateiro de profissão. Esta Academia de Genebra mais tarde se tornará a tão famosa na atualidade Universidade de Genebra, né? E aqui, essa imagem é muito ilustrativa, porque ela carrega alguns elementos importantes que são resgatados do renascentismo, só que agora lidos por um dos princípios mais importantes e determinantes na construção de mentalidade do calvinismo, que é entender o ser humano dentro do seu valor real. E o seu valor real é um valor derivado daquele que é o Criador, de Deus. Portanto, o nível elevado de valoração do outro é algo extremamente importante por causa do ponto de partida, né, que é o próprio Deus. Portanto, para a ótica religiosa calvinista, não há separação entre culto a Deus e auxílio ao próximo. Isso é uma característica importantíssima. Quando o calvinismo ele vai surgir, né, e aqui eu considero o calvinismo especialmente dentro do pensamento de Calvino, ele não surge fora do mundo, fora das relações existentes no seu tempo. Cotidianas, né? Exatamente. Ele está dentro do seu contexto, ele está dialogando com as ideias, ele está conversando com aquilo que está acontecendo ali, ele não está fora do mundo. E, por causa desse diálogo, ele consegue aprender ferramentas dentro da sua época. E essa imagem representa isso. Aqui há três conceitos-chave da arte que são apresentados segundo o olhar da valoração do outro, que é os conceitos de perspectiva, de rotação e de proporção. Estes conceitos aplicados à arte têm por objetivo apreender e representar da melhor forma possível a verdade. A ideia é, mesmo sabendo que existem problemas na nossa apreensão da verdade, ele não desconsidera a tentativa e o esforço, o objetivo de apresentar as coisas como realmente são, ou o mais próximo possível da realidade. Lembre que essa imagem ela é registrada no Brasil, o Jean Delery retorna à Europa e vai agora apresentar essa imagem para um público que não conhecia o índio Tupinambá. E o seu objetivo não era criar estereótipos pejorativos, negativos ou errôneos, mas apresentar de um modo mais fidedigno possível o índio Tupinambá. Aqui nós já temos uma origem extremamente importante. Segundo Frank Lestin-Graham, que é um dos grandes especialistas, possivelmente talvez o maior especialista em literatura de viagens do século XVI, ele diz que pela primeira vez há uma obra na França que pode levar o nome de antropologia, exatamente Uau. por causa do respeito que ele tem pelo outro. E não é somente isso. Há um outro elemento que não dá aqui para explorarmos, mas não somente há um nível de valoração elevada do índio brasileiro, quanto esse próprio índio brasileiro é tomado como referência para interpretar e avaliar as práticas humanas e sociais do próprio europeu. Por vezes, o Jean Delery demonstrando quão mais nobre é o índio brasileiro do que o próprio europeu em algumas das suas práticas em termos morais até.
Uhum. Enfim, então por que eu quis começar aqui? Porque eu creio que essa imagem é muito representativa no sentido de ilustrar que o calvinismo não é algo solto, numa proposta alheia da realidade, mas ela surge dialogando com a realidade, dialogando com o mundo e compromissada com o ser humano, porque por trás está todo o seu arcabouço de culto a Deus. E não há Uhum. separação entre as coisas. O Sim, e Marcelo fala. eu acho interessante esse aspecto que você cita, desse compromisso com a verdade. Eu acho que aqui é bom a gente adiantar a nossa conversa para esse aspecto, né? Quando a gente pensa em ciência, a gente pensa nesse compromisso com a verdade, principalmente com uma verdade livre ou liberta do jugo eclesiástico da época, né, do jugo da igreja. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse apego à verdade e a contribuição efetiva, além dessas que você mostrou, né? Por exemplo, o calvinista aí, ele tem uma percepção do homem segundo a imagem de Deus, mas isso é a verdade. Ele não precisou estereotipar, né, o índio ou o negro, né? Mas ele tem um compromisso com a verdade. Queria que você desenvolvesse um pouquinho isso para a gente, professor Cristian. Perfeito. Esse aspecto que você levanta, da correlação com a igreja, o primeiro ponto de partida, segundo a ótica de Calvino, que vai trazer contribuições futuras extremamente importantes para o desenvolvimento da ciência. Um deles é exatamente o modo como ele interpreta a Bíblia, que não a coloca como um livro literal no sentido de ser um livro de ciência. A Bíblia não tem por objetivo ser um manual de ciência, de nenhuma ciência. Essa é a grande perspectiva. Ela tem objetivo religioso, demonstrando qual é a situação existencial humana e qual é a solução para a problemática existencial humana. Não é um livro de física, química, matemática, astronomia, biologia e assim sucessivamente. O que, dentro da ótica calvinista, entende-se que a Bíblia não comete equívocos quando ela apresenta tais coisas, e o aparente equívoco que, por vezes, é levantado é que ela tem uma perspectiva fenomenológica, ou seja, ela é descrita, é escrita, os autores escrevem pensando no modo acessível às pessoas mais simples, àqueles que são os receptores originais. E se nós tentássemos descrever segundo categorias científicas, teríamos que primeiro definir científicas de que tempo, de que época, e, ao mesmo tempo, independente disso, se a Bíblia fosse escrita, por exemplo, segundo categorias da ciência atual, a pessoa simples a quem ela era destinada dentro da sua origem inicial não faria o menor sentido. E não precisamos nem ir tão longe assim. Todo o linguajar científico, por vezes, é completamente inacessível até mesmo às pessoas mais capazes e letradas na atualidade. É uma série de termos técnicos que são completamente inacessíveis. No campo biológico, por exemplo, os nomes são relacionados ao latim. Então, você tem grande dificuldade de dominar esses termos. Então, isso já fica claro que é um grande ponto de partida. Quando Calvino interpreta e coloca a Escritura, a Bíblia, não como um livro que precisa ser lido literalmente, cientificamente, ele tira de debaixo do controle do aspecto de verdade da própria igreja dominante, que era a Igreja Católica no período. E aí vem vários levantamentos que historicamente já são extremamente conhecidos, né, como o caso de Galileu Galilei e assim sucessivamente, porque a ciência precisava estar enquadrada em uma leitura literalista da Escritura.
Calvino não entende assim. Ele entende que é um E equívoco além, da igreja é, fazer assim. e além dessa leitura literalista, uma chancela de autoridade da igreja, né? Sim, Porque sim, a igreja é que determina a leitura bíblica, né? Porque até o acesso à educação e à ciência ele é circunscrito à autoridade eclesiástica, né? sim, sim. O Cristian, a gente está com o nosso horário aqui adiantado. A gente vê também muitas escolas, né? Você vê, se a gente pegar e fazer um salto, a gente ficou bem concentrado aqui no século XVI, mas se a gente fizer um salto para o século XXI, a gente vai vendo que essa pegada do apego à verdade, do apego à ciência ao longo da história, foi deixando várias marcas no mundo, tanto na ciência, na produção científica, quanto na criação de escolas, universidades e assim por diante, né? Sim, sim, exatamente. Então, assim, se a gente observar um pouco do contexto epistemológico da teoria do conhecimento que fundamenta essa perspectiva científica e dá as bases suficientes, nós vamos nos deparar com o ceticismo pirrônico, que é uma escola filosófica que ressurge ao final do século XV, início do século XVI, que não é o ceticismo ligado à religião, né, que não crê em nada, não é exatamente, não é isto, é um ceticismo metódico que analisa princípios que são chaves. Um deles é o princípio do critério da verdade. E aí vem tanto Lutero quanto Calvino, e talvez um pouco mais Lutero do que Calvino até, ele é exposto a isto, dando o primeiro ponto de partida. Esse critério de verdade deixa de ser aquilo que é imposto, estabelecido pela igreja. E como Lutero faz isso? O exercício cético pirrônico usa algumas ferramentas. Uma delas é chamada de equipolência, que consiste em confrontar princípios opostos para tentar chegar a uma compreensão adequada. Lutero, quando faz isso, por exemplo, ele mostra que a igreja, que se diz autoridade suprema, inequívoca e inquestionável, ela oscila entre proposições que, por uma questão de lógica, não é possível que proposições opostas e contrárias e excludentes sejam verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a igreja errou, os concílios erraram. Se os concílios erraram, então os concílios não são inerrantes. Portanto, devem ser e podem ser questionados, e a conclusão é que, como critério de verdade, não podem ser mantidos, já que há equívocos. E quando esse cenário ele se constrói, há que se levantar um outro critério de verdade. E esse critério de verdade, Calvino dá uma grande contribuição, que é o modo como ele interpreta a Bíblia. E aí a Bíblia precisa ser lida agora de uma maneira diferente dessa maneira literalista. Essa maneira diferente tem por princípio a valorização do ser humano, que é ensino basilar da Escritura, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, portanto, daí o seu valor. Esse valor tem um caráter epistêmico importantíssimo, que significa que se o homem é imagem e semelhança de Deus, os atributos de Deus também estão presentes em alguma medida, em uma determinada relação nesses seres humanos. Um desses atributos é a capacidade de entendimento, de compreensão, de ciência, ou seja, do conhecimento. E, Uhum. a partir disto, considerando a importância do ser humano e a possibilidade de conhecimento do ser humano, e não somente isso, mas de progresso, de desenvolvimento da arte, no sentido de capacidade de ação, de trabalho, também considerando o fato de que trabalho pela ótica bíblica, calvinista ou luterana, não é castigo, mas é uma vocação, são habilidades que precisam ser desenvolvidas. Nós temos a esteira exatamente do surgimento da educação ampla, aberta, socialmente disponível a todos, sem distinções de classe, raça, cor, religião, e, naturalmente, por causa do conceito de vocação,
há necessidade de estímulo à educação, ao crescimento educacional extensivo e também a formação, a criação de escolas, a criação de universidades, uma perspectiva humana distinta, estudar o ser humano na sua inteireza e integridade. Daí o aspecto psicológico ser extremamente importante, não pode ser jamais negado, é uma dimensão importantíssima do humano. Isso tem todo um viés de formação calvinista amplo na Europa, que muitos historiadores da educação especificamente reconhecem que o calvinismo deu esse ponto de partida para o progresso da educação, visando exatamente o estímulo ao desenvolvimento da ciência em todos os seus âmbitos. Não só a ciência natural, mas as ciências como um todo. Lembrando que naquela ocasião não havia essa distinção que a gente tem, exatas, biológicas, humanas. Conhecimento é conhecimento do ser humano integral. E tudo que é humano precisa ser valorizado em todos os seus níveis. Muito bom, muito bom. A gente podia ficar aqui um bom tempo a mais, né? Mas a gente já rompeu ali a barreira dos 20 minutos. E o meu combinado com a turma é que a gente tivesse vídeos curtos, né? Se bem que eu fui fazer, professor Christian, um desses vídeos curtos, eu tive que fazer 3, né? Então, eu fiz 3 de 12 minutos. Mas a gente agradece muito aí a sua presença. Vou deixar você dar uma saudação aí para os alunos para a gente poder encerrar esse bate-papo curtíssimo aqui, mas muito profundo. Obrigado. Eu que agradeço, professor Marcelo, uma grande satisfação novamente, né? Obrigado pelo convite e disponha sempre. E peço que Deus continue abençoando os caros alunos, dando-lhes sempre esse estímulo para o progresso no conhecimento, apegados, acima de tudo, à verdade, em busca da verdade, esse é o nosso grande estímulo, e carregando essa ótica de valoração do humano, acima de tudo, já que esse é o grande objetivo da produção científica, né? A valoração humana, uma ciência que descuida do valor humano não é uma boa ciência, certamente, né? Então, a contribuição que a psicologia pode dar aos aspectos imateriais humanos é algo importantíssimo, especialmente no tempo atual que estamos vivendo, e que cresçam mais e mais no conhecimento para poderem utilizar e servir a sociedade da melhor forma possível. Nada como a gente ter uma ciência aplicada ao bem humano, né? Ao bem da humanidade, né? Um abraço, então, professor, e um abraço aos nossos alunos. Tchau, tchau.